bem interessante. A jornada da fé. Todos nós estamos na nossa jornada da fé e começamos a partir do momento que decidimos nos entregar então ao Senhor Jesus Cristo. É interessante entendermos que precisamos completar a nossa jornada, a nossa caminhada cristã. E a mensagem dessa noite tem como ênfase exatamente nos mostrar a importância de completarmos a nossa carreira cristã. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia neste momento, por favor, na Epístola de Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, nós vamos ler aqui alguns versos. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 2, 1 e 2. Esses dois versos são a base para a nossa reflexão nessa noite na palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. A Bíblia diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Quem escreveu essa carta, essa epístola, foi o apóstolo Paulo. Existem alguns estudiosos, comentaristas bíblicos, que não aceitam a autoria de Paulo sobre esta epístola, porque se trata de uma epístola bem diferente daquelas que nós conhecemos como Paulo sendo o autor, onde ele se identifica como o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, e a partir daí ele apresenta a mensagem. Mas a maioria dos estudiosos, então, acreditam que essa epístola foi escrita por Paulo e que é diferente por se tratar não de uma carta enviada a alguém, mas de um sermão motivando, então, a igreja, os irmãos na caminhada cristã. Nessa carta, nós vemos Paulo apresentando a sua mensagem divina, inspirado pelo Espírito Santo, e ao mesmo tempo chamando o crente para um compromisso, para um comprometimento com Deus, chamando o crente a dar uma resposta diante daquilo que ele está ouvindo, daquilo que está sendo apresentado. É interessante que nessa carta nós encontramos diversas temáticas a respeito do Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos Cristo como sendo o sacerdote, o sumo sacerdote, Cristo à direita do Pai, e todas estas temáticas que nós encontramos nessa epístola, elas apresentam para Cristo o Salvador, crucificado, e o autor e consumador da nossa fé. Se você perceber, dê uma olhada aqui no capítulo 11, você vai ver então, e vai perceber, que nós encontramos uma lista de nomes, de pessoas, personagens bíblicos, e essa lista ela é conhecida no capítulo 11 de Hebreus como a Galeria da Fé. E a Galeria da Fé, encontrada no capítulo 11 do livro de Hebreus, dessa carta de Hebreus,
ela é bem diferente da Galeria da Fama que existe lá nos Estados Unidos. A Galeria da Fama que existe lá nos Estados Unidos, muitas pessoas colocaram os nomes lá. Pessoas que se destacaram no mundo, no esporte, no cinema, no teatro, na música. E então receberam esse reconhecimento pelo que fizeram, pelo destaque que tiveram no mundo. E colocaram então o nome lá na Galeria da Fama nos Estados Unidos. Mas a Galeria da Fé que Hebreus nos apresenta no capítulo 11, não são nomes de pessoas que se destacaram, que fizeram algo extraordinário. Pelo contrário, eram pessoas pecadoras. A Bíblia nos diz, pessoas como Davi, que nós conhecemos muito bem a sua história, que pecou, que se arrependeu, Sansão, Abraão e outros mais, pessoas cheias de defeitos, pecadoras, como nós somos pecadores. E diante disso nós tiramos a primeira lição para a nossa vida. Eles, a Bíblia apresenta, na verdade, os nomes deles, no capítulo 11, não porque fizeram algo extraordinário, mas porque permitiram que a graça de Cristo os alcançasse. E a graça de Cristo, quando alcança alguém, ela transforma. Deus tem poder para transformar a nossa vida, para transformar o pecador. Essa mesma graça que alcançou esses personagens também está disponível para nos alcançar nessa noite. E pela graça de Cristo, pela graça de Deus, o nosso nome estará na galeria da fé, escritos lá no céu, pelo sangue do Cordeiro, não por algo extraordinário que alguém aqui possa fazer, mas pela graça de Cristo, pela graça de Deus, que nos alcança constantemente. Quero chamar você então para recapitular comigo esses versos que nós lemos, versos 1 e 2 do capítulo 12. Eu quero destacar alguns pontos importantes, onde o apóstolo Paulo apresentou para os cristãos da época e que nos alcança também em nossa necessidade espiritual. Acompanhe comigo, eu vou destacando aqui os pontos, vou fazendo alguns comentários importantes para o nosso crescimento espiritual. O versículo 1 começa dizendo, olha, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. E a pergunta que vem à nossa mente é, o que é essa nuvem de testemunhas? Vale a pena colocar aqui a seguinte situação. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa epístola, ele estava aqui usando a figura de um atleta. Na época do apóstolo Paulo já existia atividade esportiva e a maratona era uma que se destacava na época. E então ele observava o atleta que se preparava para a maratona e diante dessa figura de um atleta ele escreve essa carta, trazendo então essa ilustração de um atleta para nos mostrar que nós também somos atletas espirituais, que estamos nos preparando para vivermos com o Senhor a eternidade. Por isso que ele fala aqui, olha, nós temos tão grande nuvem de testemunhas que está nos rodeando. Na época do apóstolo Paulo e da maratona, essa nuvem de testemunhas
eram as pessoas que assistiam aquele espetáculo importante da época. E eram pessoas importantes da sociedade que eram convidadas para serem espectadoras do evento. Eram prefeitos, juízes, só pessoas da alta sociedade. E eles realmente estavam ali para contemplar a chegada do campeão, do atleta vencedor. O atleta ele não poderia trapacear, porque ele estava diante de uma nuvem de testemunhas que comprovavam, que testificavam a vitória dele. E aí o apóstolo Paulo pega essa mesma ilustração e diz que nós cristãos temos também uma nuvem de testemunha ou testemunhas que está sempre a nos observar. Quem são essas testemunhas que nos assistem? São os anjos do céu, que nos acompanham constantemente em nossa jornada espiritual. E são também os amigos, os vizinhos, os colegas onde nós trabalhamos, que eles sabem verdadeiramente se nós somos cristãos, se nós estamos nos preparando para vivermos a eternidade com o Senhor, ou não. Ou se estamos tentando trapacear a nossa jornada espiritual. Portanto, nós somos chamados por Deus, através da mensagem do apóstolo Paulo nesse texto, para vivermos a nossa vida verdadeiramente, sem tentar nos enganar, sem tentar trapacear, mas buscando constantemente um crescimento em Cristo, para sermos vencedores, para chegarmos então ao final da nossa maratona e recebermos do Senhor a coroa da vida eterna. Quero continuar então com o texto aqui, ainda no versículo 1. Continuando o versículo 1, diz assim, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Olha que texto interessante. Na época, o atleta, ele se preparava de uma maneira até grosseira, nós podemos dizer. Não existia academia sofisticada, com equipamentos modernos, como hoje existem. E a história nos mostra que os atletas, eles se preparavam da seguinte maneira: eles colocavam pegavam pedras grandes, amarravam numa corda, na ponta de uma corda, e a outra ponta da corda amarrava sobre a cintura e corriam, arrastando essas pedras, para fortalecer então os músculos, ganhar resistência física, e aí quando chegasse o dia da maratona, tirar esse embaraço, e aí ele o mais rápido que pudesse. Era assim que eles treinavam e se preparavam para a maratona. Agora, na vida espiritual, o que são então os embaraços que nós precisamos deixar de lado, deixar para trás, para que possamos continuar, avançar, para que possamos seguir na nossa jornada? Ellen White escreve no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 30, lá está escrito que ela fala algumas coisas a respeito de embaraços que atrapalham a vida do cristão. Ela fala de inveja, ela fala de malícia, ela fala de ruins suspeitas, ela fala de cobiça, e ela diz que tudo isso são embaraços que o cristão deve pôr de lado se quiser correr com êxito a carreira para a imortalidade. Ou seja, cada hábito ou prática que conduz
o pecador a desonrar a Cristo precisa ser posto de lado, mesmo que isto custe um sacrifício, muitas vezes para nós. Mas precisamos tirar o embaraço da nossa vida. Não podemos permitir que alguma coisa nesse mundo atrapalhe o nosso preparo espiritual, na nossa jornada espiritual para chegarmos nas mansões celestiais. Eu não sei da sua vida, eu sei da minha. Mas se porventura tem algum embaraço, peça força a Deus, para que você possa soltá-lo, possa deixá-lo de lado, possa continuar, possa seguir, possa avançar, possa ganhar resistência, possa então estar cada vez mais preparado para ter o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Continuando então o texto, o apóstolo Paulo ainda fala assim, ainda no versículo 1, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É bem interessante aqui, porque ele nos motiva a corrermos e também a sermos perseverantes. Perseverantes. O cristão, ele precisa perseverar. A Bíblia diz, olha, ser fiel até o fim, e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Nós temos que perseverar. E é interessante porque na nossa jornada espiritual, muitas vezes, nós queremos desanimar. Nós queremos desistir, nós queremos parar. Nós queremos encerrar a nossa jornada, sair do caminho. Mas a Bíblia nos incentiva a corrermos, a continuarmos, e com perseverança, até o fim da nossa vida. Até o fim da nossa vida. Porque assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Queridos, o texto ainda fala o seguinte, agora no versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. O atleta, para vencer na maratona, na época do apóstolo Paulo, ele precisava ter um foco. E o foco dele era o alvo, era o final. Ele não olhava para trás, nem para os lados, olhava para frente, e ele seguia, e ele ia avante, sem perder então o rumo, o seu objetivo. E Paulo então nos incentiva a também olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos olhar para a vida do irmão, para a vida do pastor, para a vida do ancião, e queremos nos desmotivar diante disso. Como se a nossa salvação dependesse de olharmos para a vida de alguém. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos olhar para Cristo. A semelhança do atleta da época, nós não podemos perder o nosso objetivo, o nosso foco. Temos que olhar para frente. Avante, ó cristãos. Não olhem para os lados, nem para trás. Olhemos para frente. Olhemos para Cristo, para o autor e consumador da nossa fé.
Olhemos para aquele que, como a Bíblia nos diz, não faz caso da vergonha de ter suportado a cruz por amor a você e a mim que estamos aqui nessa noite. Cristo nos ama e quer nos levar para vivermos com Ele a eternidade. Ainda falando um pouquinho da vida do atleta na época, o atleta ele se preparava ao máximo. A história nos mostra que o atleta, para ser campeão na época, ele precisava se dedicar ao extremo. Tinha hora de dormir, tinha hora de treinar, não comia todo tipo de alimento, porque ele tinha um objetivo, ele estava se preparando para ganhar a maratona, receber uma medalha, e o seu nome ficar lembrado por algum tempo, até que o outro ganhasse também, e o seu nome já sairia de cena. E a pergunta que vem à nossa mente é: por que nós, que estamos nos preparando para recebermos não a medalha corruptível, mas a coroa da vida eterna, estamos nos preparando tão pouco? Estamos relaxados, não estamos nos esforçando da maneira que deveríamos. Embora entendamos que estamos buscando a vida eterna, embora entendamos que estamos na maratona espiritual, mas nós precisamos nos dedicar mais ao preparo espiritual, porque nós não estamos buscando uma coroa, uma medalha deste mundo, mas a Bíblia nos diz que receberemos do Senhor Jesus Cristo a coroa da vida eterna. O Senhor Jesus Cristo quer nos dar essa coroa. Você e eu não podemos ficar fora. A cada dia precisamos nos preparar, estudar mais a palavra de Deus, porque nós gastamos o nosso tempo muitas vezes com coisas que não edificam nem a nossa vida, muito menos a parte espiritual. É assim. Estamos em um mundo de pecado. A Bíblia diz claramente que o pecado está nos rodeando. O apóstolo Paulo coloca isso aqui, ó, o pecado está ao nosso redor. Mas a gente precisa buscar a graça de Deus. A gente precisa se preparar. A gente precisa buscar para então vivermos com o Senhor a eternidade. Talvez eu estou falando aqui nessa noite para alguém que começou a sua maratona espiritual, mas que por algum motivo desistiu. Talvez eu estou falando para você que ainda continua na maratona, mas tem algum embaraço que dificulta o seu crescimento espiritual. Quer dizer para você, você precisa deixar isso de lado, você precisa avançar. Talvez eu estou falando aqui para alguém que é membro da igreja há 20, 30 ou mais anos, mas alguma coisa tem impedido o seu crescimento, tem impedido de ir a Cristo. Eu quero que você entenda nessa noite, a graça do Senhor está disponível para te alcançar. Entregue a sua vida completamente a Ele. Clame a Ele, Ele vai te ajudar. E a cada dia, você vai poder então avançar para mais perto do Senhor Jesus Cristo. Eu quero perguntar, é desejo seu nessa noite continuar avançando, perseverando,
se preparando para viver a eternidade com o Senhor? Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. E que todos nós possamos verdadeiramente, cada dia, nos prepararmos para muito em breve vivermos a eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Vamos pedir que Ele nos dê força para perseverarmos, porque o nosso alvo é a vida eterna. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, nosso querido Pai Celestial, nós queremos agradecer ao Senhor o privilégio de estudarmos a Tua Palavra nessa noite. Obrigado porque o Senhor nos ensinou, por intermédio do estudo de Tua Palavra, que nós precisamos perseverar, que nós precisamos continuar, que nós precisamos cada vez mais nos preparar para vivermos a eternidade com o Senhor. Se porventura, ó Senhor, existe na vida de alguém aqui algum embaraço que tem dificultado o crescimento, o avanço, que o Senhor possa dar força a essa pessoa e que ele seja um vencedor com graça, com a Tua graça e com o Teu poder espiritual. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos abençoa nessa noite. Cada família aqui representada também. E nos leve em paz até os nossos lares. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.